E aí, pessoal, tudo beleza com vocês? Como é que vocês estão? Eu sou o professor Pérez Cardoso e você está no Matemática é 10. Hoje nós vamos dar continuidade à nossa aula passada, que nós estávamos falando de função do primeiro grau. Hoje a gente vai falar do gráfico dessa função, sendo que na aula passada nós começamos a falar dele também. Nós falamos, por exemplo, sobre função crescente, decrescente, não foi isso? Aqui, ó, colocando aqui para vocês dar uma olhada, ó, crescente, decrescente. Começamos a ver aí como é que faz gráfico, né? Então essa daí foi a nossa aula passada. Dando continuidade, nós vamos falar um pouquinho mais hoje sobre gráfico de função, ok? Depois da minha vinheta, a gente começa. Então, olha só, começando, eu apresentei para vocês na aula passada a função crescente, decrescente e falei da constante, só que a da constante eu deixei para essa aula, eu não falei naquela aula, né? Então, o que é a função crescente, né? Uma função é dita crescente quando, ao momento que eu vou aumentando o meu x, o meu y também vai aumentando, então ela vai subindo, né? Ela tem esse modelo aqui, né? E ela é decrescente quando é ao contrário, eu vou aumentando meu x, meu y está caindo. Então está decrescendo, tá? Então esses foram os dois que nós falamos na aula passada. O que eu não falei, só citei, foi da função constante. O que é a função constante? Não importa se eu estou com x lá atrás, ou x no meio, ou na frente, aonde tiver, sempre o y é o mesmo valor. Ele mantém-se constante, tá? Ele não muda. Então, o gráfico é essa reta paralela ao eixo x, tá? Então, nós temos a função crescente, decrescente e a constante aí, referente aos tipos de gráficos, né? De análise aí da função. Beleza? Tranquilo? Fácil? Vou colocar aqui uma questãozinha para a gente ver se entendeu isso aí mesmo, para a gente analisar isso daí, ó. Ele fala o seguinte nessa questão. Ele fala que, dada a função f representada no gráfico, determinar os intervalos que ela é crescente, decrescente e constante. Então, aqui eu tenho um gráfico, né? E ele quer saber os intervalos que essa função cresce, decresce e é constante. Então, vamos citar. É bem tranquilo, tá? É você analisar o gráfico. Então, vou pôr primeiro os intervalos que ela é crescente. Então, olhando para os intervalos em que a função é crescente. Aquela que é crescente é o que eu falei agorinha, né? É aquela que eu vou aumentando o meu x e meu y está subindo. Vocês concordam comigo que é esse pedaço aqui, né? Que eu estou passando o azul aqui em cima. E esse outro pedaço aqui são os dois pedaços dessa função que ela é crescente. Não é isso? Tá? Se eu vou aumentando o meu x aqui, o y está subindo, ela está subindo a função. Então, o intervalo que ela é crescente é o intervalo de 2 até 4, igual nós vimos sobre intervalo, ó. O intervalo de 2 até 4 ela está subindo, e o intervalo de 9 até 11. Não é isso? Tudo fechado, tá? As bolinhas estão fechadas lá no gráfico, ó. Viu? Está marcado aqui, as bolinhas estão fechadas. Deixa eu apagar essa rabisqueira aqui para vocês verem melhor. Então, as bolinhas, elas estão fechadas aqui, ó. Então, elas pertencem ao intervalo, tá? Então, por isso que o meu intervalo é fechado. Então, tá aí. Crescente são esses dois intervalos. Decrescente agora. Qual o intervalo que ela é decrescente? O intervalo em que essa função é decrescente é aquele intervalo em que eu vou aumentando o x e o y tá, ó, caindo, né? O único intervalo que isso acontece, olha qual que é, ó. Esse daqui, ó. Viu, ó, que tá caindo? Então, é o intervalo que, ó, 4 e 6, né? Então, o intervalo que é decrescente é o intervalo que vai de 4 a 6. Tá bom? O interessante dessa parte, gente, a gente aprendeu a olhar o gráfico, analisar gráfico, tá? E isso é importante aqui dentro de função. E o último agora, qual o intervalo que é constante? Constante é aquilo que não muda. Você vai mudando o x e o y continuam a mesma coisa, né? Então, isso é constante.
Então, olhando para o meu gráfico, qual o intervalo que ela é constante? Olha só, não é esse daqui? Esse é o intervalo que ela é constante. Olha, eu vou aumentando de 6 até chegar no 9 e ela continua do mesmo jeito. Ela nem sobe e nem desce, ok? Então, o intervalo que ela é constante, então, é o intervalo que vai de 6 a 9. Tranquilo? Fácil demais essa questãozinha, hein? A lista que vocês vão pegar hoje é referente a você olhar para esses gráficos, fazer essa análise, ok? Beleza? Vamos lá, mais uma? Então, vamos pegar aqui mais uma. Ó, que interessante isso aqui. Olha o que ele fala. Considere o gráfico da função representada a seguir. Encontre o domínio, conjunto e imagem dessa função segundo o gráfico representado. Vou aproveitar essa questão para a gente analisar esse negócio aqui, ó. Domínio, gente, põe na cabeça de vocês. Domínio é o meu eixo X. Imagem é meu eixo Y. Tá? É assim que funciona. Domínio está lá em X, que é o campo de existência da função. A imagem está em Y. O contradomínio também está em Y, tá? A imagem é onde o gráfico vai em Y, tá? Mas está aqui. Então é assim que você vai olhar, tá? Lembrando lá daquelas coisas que eram conjuntos, deixa eu relembrar aqui para vocês aqui, ó, não custa nada antes da gente fazer a questão. Se eu pegar esse conjunto aqui, pegar um outro dele aqui, você lembra que a gente brincava com esses conjuntinhos aqui? Aí tinha aqui as setinhas, não era? Eu pegava aqui uma seta, deixa eu fazer diferente aqui que não ficou bom. Deixa eu pegar aqui, ó. Tinha uma setinha para cá, né? Não tinha setas assim? Deixa eu colocar uns números aqui, ó. 1, 2, 3. Aqui 4, 5, 6 e vou pôr um 7 aqui ainda. Aí eu tinha o conjunto A e o conjunto B, tá? Ó, lembrando, isso aqui não faz parte da questão, só para relembrar. O conjunto da onde está partindo a seta, ele é o meu domínio. Ele é meu eixo X. O conjunto da onde está chegando a seta é o meu contradomínio. Que é todo ele, 4, 5, 6, o 7, todo ele é o contradomínio. Aonde a seta chegou, nos elementos aonde a seta chegou, é a minha imagem. Que é onde está meu Y lá, meu contradomínio. E aonde meu gráfico chegou no meu Y, é a minha imagem. Então a imagem olha em Y. O domínio olha em X. E o domínio também, às vezes, eu estou considerando só um pedaço dele. Não estou pegando todo o eixo X. Tá? Eu tenho que ver onde está limitado. Que é o caso dessa questão. Eu não estou com todo o eixo X. Né? Estou com um pedaço. Deixa eu tirar isso daqui aqui. Só foi para relembrar. E vamos para a questão, então. Então, olha só. Ele quer que você encontre, então, o domínio, o conjunto e imagem. As duas coisas. Se você olhar para o gráfico, vamos olhar lá no X. O domínio é o quê? O gráfico, vocês têm que olhar para o gráfico. Olha o gráfico, ele vem daqui e vem até aqui, ó. Tá? Então ele vem, faz essa curvinha lá em cima e tudo. Se você projetar no X, para você escrever o domínio, né? O X vai ser o quê? Aqui até aqui. Só se você reparar bem, né, não sei se está dando para você ver aí, a bolinha que está aberta significa que o menos 3 não pertence ao intervalo. Então, o meu domínio da minha função, eu posso escrever assim, eu vou escrever de duas formas. Ó, x pertence aos reais, tal que o x, o que é o x? X ele é maior do que menos 3. Por que maior? Porque não tem maior igual. Porque tem a bolinha aberta lá. E menor ou igual a 7. Deixa eu escrever, ficou feio aqui. Maior do que... X maior do que o menos 3 e menor ou igual ao 7. E também o X tem uma coisinha aqui, olha só. Se você observar aqui em cima, tá vendo uma bolinha aberta aqui? Significa que o 3 não está no intervalo. Então não posso dizer que é de menos 3 até 7, porque vai passar pelo 3. Então tem que falar também que o X ele é diferente do 3. Tá?
De outra maneira para escrever, eu posso escrever como intervalos, né? Eu posso dizer assim, ó, que é aberto no menos 3 e vou até o 7 fechado, menos, né? Menos o 3, tá? Menos o 3 só. E aí você pode pôr ele desse jeito assim, ó. Menos o 3. Uma outra maneira que você pode estar usando para representar esse intervalo, tá bom? Esse é o domínio. Qual que é a imagem? Vamos lá ver a imagem. A imagem é no Y, então eu tenho que ver aonde meu gráfico pegou. O máximo que ele alcança é aqui, no 9, e o mínimo que ele alcança é no menos 2. Lembrando que essa bolinha aberta, o 6 também não está nesse intervalo, hein? Então a gente vai escrever o quê? Que a imagem x pertence aos reais, tal que, ou seja, estou dizendo que os valores podem ser todos os números reais, tal que o quê? Aí eu vou pôr um intervalo. Eu vou dizer que esses valores, ele é maior ou igual a menos 2, que agora o menos 2 pertence ao intervalo, então eu vou encontrar um ponto aqui na curva. E menor ou igual ao 9. E também nós temos um problema aqui, o y, no caso o x, tá? A gente pode dizer de x, tá? Apesar que a gente está falando da imagem, vamos trocar aqui, vamos pôr y, né? Porque a gente está olhando só para y, fica estranho, né? Apesar que o x no meu consentimento aqui não é do eixo x, e sim de você falar que é os números, tá? Então você poderia estar usando sem problema nenhum. Mas eu vou dizer o y que eu já direcionar bastante. E dizer que o y ele tem que ser diferente de 6. Porque o 6 não está nesse intervalo. Não está, a bolinha aberta, ó, ele pula o 6. Então isso é domínio e isso é imagem. Isso é você olhar para o gráfico, tá? São maneiras de se escrever. Ó, vou escrever como intervalo aqui, ó. Intervalo então é assim, né? Intervalo fechado no menos 2, vou até o 9 fechado, menos o 6. Tá? Ok? Fechou a questão? Vamos lá para mais uma. Opa, então tá aqui, ó. Ó, questão tranquila, outra de análise de gráfico. A gente está analisando o gráfico. De novo, ó. Identifique o domínio. Domínio eu tenho que olhar para quem mesmo? Para x. Imagem eu tenho que olhar para quem mesmo? Para y, tá? Aí tem outras perguntas aí referente, mas vamos por partes. Então a letra A, domínio. O domínio vocês estão vendo que está pegando aqui, ó, do menos 4, você tem que olhar para o gráfico, tá? É a curva que vai dizer até o 4, né? Então o gráfico vem, ó, desce, fica reto, sobe, desce, desce um pouco com a inclinação mais suave, depois sobe, tá? Então o meu domínio, opa, trocar a cor aqui senão não aparece. Então o meu domínio, ele é então o intervalo que vai fechado, vou pôr em forma de intervalo, tá? De menos 4 até 4. Não tem nenhum buraco aqui para dizer que não tem algum número que não participe, né, do domínio. Beleza? Ó a letra B. A imagem. A imagem agora você vem no gráfico e vai olhar. Qual que está mais em cima? Ó quem está mais em cima. O 2, ó. Porque aí você fala, não é o 4. Não, mas o 4 não tem gráfico aqui para ele. O 2 que tem, olha aqui, ó. E quem é o mínimo? O mínimo é o, ó, menos 2. Então isso é imagem. Então a minha imagem é um intervalo fechado que vai de menos 2 até 2. Essa é a minha imagem, ok? Letra C. Os intervalos em que a função é crescente. De novo, igual a gente fez lá atrás. Crescente. Olha só onde ela está subindo. Só de você olhar para o gráfico aqui, ó, olha que crescente. Não é desse pedacinho até aqui, porque é onde está subindo, ó. Olha o outro aqui onde está subindo. Eu tenho 2 pedaços que está subindo. Então aí é o intervalo crescente. Tá? Então vai de menos 2 até menos 1. Tá? Então é o intervalo que vai de menos 2 até menos 1. Eu estou olhando para x, tá?
É o x que eu vou substituir em y para ver a função. É o x. E depois o intervalo que vai de 0 a 1. E o intervalo que vai de 0 até 1. Essa é a parte que é crescente, ó, de 0, porque olha só, bem aqui no 0, né? Onde o gráfico bem em cima do eixo y, né? Então x vale 0 até 1, ok? O que eu olhei, ó, gente? Ó, de 0 até 1. Pronto, letra D. A letra D é o valor de f de menos 3 mais f de 3. Então, qual o valor da função no menos 3? Deixa eu apagar aqui que eu risquei. Ó, no menos 3, a minha função vale quanto? Deixa eu pôr coloridinho, né? Não vale menos 2? Ó, no menos 3 vale menos 2. Então, eu anoto menos 2. Mais. No 3, quanto que vale no 3? Ó, o 3 lá na frente, lá, ó. No 3, a minha função vale menos 1. Pus entre parênteses aqui para não misturar os sinais. Então, vou pôr aqui na frente mesmo. Menos 2 com menos 1, menos 3. Então, f de menos 3 mais f de 3 é menos 3. E o último item aqui desta questão é o valor máximo dessa função. Máximo, onde ele está lá em cima, né? Ele é máximo aonde? Aqui no 2. Né? Aqui é o 2, ou seja, no f de 1. Tá? Então, o valor máximo você pode escrever assim, ó. O valor máximo é o f de 1, ou seja, quando x vale 1, o 2 que representa o valor máximo, tá, da minha função. A função é o máximo no y igual a 2. Você pode escrever assim também, ó, no y igual a 2, ele é o máximo da função. E o que torna, para você encontrar o 2, é o número 1 para x. O 1 para x que encontra o 2 para ser o valor máximo. Beleza? Tranquilo? Fácil? Última questão, saideira, tranquila, também análise de gráfico, mostrando aí uma questão aí para vocês padrão Enem, para vocês perceberem, gente, que o Enem também tem questões fáceis, e não são poucas não, tem muitas questões fáceis. E o objetivo de todos os alunos que estão fazendo o Enem é procurar as questões fáceis primeiro. Primeiro ele tem que tomar conta das fáceis. Não adianta acertar questões médias e difíceis e errar as fáceis, a sua nota só cai. Tem que ser ao contrário isso, acertar as fáceis primeiro. Depois, se você acertar as médias difíceis, pronto, aí é lucro. Sua nota sobe mais. Mas não adianta, se você acertou a difícil e errou a fácil, sua nota cai, ela não sobe. Então, vamos lá. O gráfico apresenta o crescimento percentual do número de sócios de um determinado clube de lazer no período de janeiro a maio de 2019. Tá aqui, ó, janeiro a maio de 2019. O mês em que esse clube apresentou o menor número de sócios, segundo o gráfico, foi? Gente, o menor número de sócios é aonde? É isso mesmo, aqui, ó, no 5%. E qual que é o mês? Março. É o mês de março. 20% foi no mês de fevereiro, 65% em abril e em maio também. Tá bom? Então é assim que você analisa. Fácil, né? Tranquilo demais da conta. Fiquem com Deus. Qualquer coisa nós estamos aí. E vai chegar a listinha aí na mão de vocês. Valeu, galera. Até mais para vocês. Encerramos com a minha vinheta.